Já ia devagar aqui para mim, ainda não começou a gravar, não. Opa, Sushi. Boa tarde, Sushi. Isso, agora começou. Então, boa tarde a todos, pessoal. Oficialmente gravando a aula a partir de agora. Primeiro eu vou fazer a chamada. Se faltar alguém, vocês me avisem, tá? Wesley, Rafael, Débora, Jean, Júlio, Matheus Roberto, Mariana Pestana, Leonardo, Carlos Alexandre, Gabriela, Thaís Regina, Tony, Thaís Souza e Isabela. Mais alguém está aí que eu não tenha anotado o nome? Acho que alguns a internet caiu, não estão aqui. Pessoal, então é o seguinte. Primeiro, eu vou começar a aula falando do conteúdo. Depois do conteúdo, vou falar com vocês a respeito de nota e da situação de vocês, nossa situação como um todo. Como que eu organizei as notas, para daí, no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, já questionar. Então, eu vou... Oi? Daí é que nem, se alguém esqueceu de fazer um trabalho, ainda pode entregar? Pode, gente. O que vocês não fizeram, vocês podem mandar. Lembrem-se que nós estamos nos últimos dias, então estou aceitando tudo que vier agora. Só falta receber, né, Thaís? A Mariana Pestana me mandou esses dias, parou de me enrolar. A Thaís Souza me mandou e-mail. Falei, ó, o povo está aparecendo. Prof, Então, você recebeu os outros? hã? Os outros trabalhos meus? Não me recordo. Cada e-mail que eu recebo, eu confirmo com a resposta. Ok, ou atividade recebida, ou recebido, Meu tá? e-mail esses dias deu problema e não Ah, tá enviando. E eu tentei enviar umas coisas pro Matheus e para todo mundo e não foi. Aí eu vou qualquer ó, coisa eu vou reencaminhar para você. eu lembro que eu recebi e-mail seu com atividade, agora eu não lembro o quê. Tá, Confere na sua caixa de entrada se você recebeu minha resposta. tá Daí, bom. tá bom? Quem que entrou agora? Entrou alguém, Felipe. Felipe. Daí, pessoal, é muito importante a participação de vocês hoje, porque nós estamos na reta final, e vocês, preocupação maior ainda, porque vocês estão saindo, né, na verdade. Mesmo que o ano letivo não acabe oficialmente agora, ele se estenda para o começo de 2021, vocês estão formando, vocês estão no finalzinho aí, na reta final mesmo, né? Então, vou começar o conteúdo e depois nós falaremos sobre isso. Como que ficou organizado, e aí eu vou falar sobre a última atividade, que vai ser uma atividade para fechar a nota do quarto bimestre, tá? E é bom que vocês estão aqui, vocês já vão tirando as dúvidas. Tudo vai ficar registrado, toda essa conversa já está sendo gravada, e eu vou postar depois, porque os alunos que não estiverem aqui, se acaso tiver dúvida, esses alunos vão ter que acessar essa aula para ver o que foi falado, tá ok? Então, eu vou lá, vou compartilhar minha tela aqui. Nossa, só a Thaís Regina que ligou a câmera para a professora. A mais perfeita, a Barbie, né, gente? Diferenciada. Depois vão falar que eu sou puxa-saco, né, Thaís? Eu só excomungo o seu microfone toda vez, mas tá bom. Hoje eu te ouvi bem. Pessoal, tá aparecendo aí para vocês o slide? Opa, vou ter que sair. Alguém tá pedindo para entrar? A Jaque. Boa tarde, Jaque. Então, é aquele esquema, gente. Vou abrir o slide, de repente, se eu não ouvir alguém que tentando entrar, vocês me interrompam, por favor, se algum colega enviar mensagem aí no grupo, tá? Abriu? Abriu, gente? Aí? Slide? Fechou? Então, beleza, nós vamos começar. Falaremos de vários assuntos hoje na aula como um todo. Então, para começar a nossa aula com essa citação: novos hábitos, novos prazeres e novos desafios são sinais de renovação e de revolução. É a frase de uma terapeuta, uma frase motivacional para começarmos a nossa aula, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de conteúdo sobre problemas em relação à aplicação da GL, quais são os percalços que o profissional de educação física ele pode encontrar e se deparar durante seu trabalho. Programas de ginástica laboral, vamos falar sobre
questões sobre detalhes de como montar um programa, exemplos de aula, e também vou falar sobre o trabalho que vocês vão desenvolver para a nota do 4º bimestre, tá? Então, esse daqui é o nosso roteiro de hoje. Então, para começar, pessoal, eu vou citar aqui, vamos dizer assim, alguns problemas que pode acontecer durante o implemento da ginástica laboral na empresa, tá? Então, aqui, número 1. Um dos principais problemas que é acometido durante o trabalho do professor é o quê? É convencer a direção da empresa que a GL ela não vai atrapalhar a produtividade da empresa. Algo que nós falamos sobre isso, que eu lembro que um dos colegas, não lembro quem, um dos meninos relatou também sobre isso em uma aula, quando eu fiz uma pergunta, foi discutido algo nesse aspecto, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos falando sobre os tipos de ginástica laboral, digo em relação ao horário que ela é aplicada, por exemplo, ginástica no início do trabalho ou antes do expediente, aquela ginástica de pausa ou compensatória no meio do expediente e a ginástica de relaxamento no final. E nós discutimos que é difícil a empresa que vai ofertar esses 3 momentos para a realização dos exercícios da ginástica laboral. Então, tá aí. Um dos principais problemas é convencer a direção da empresa que esses minutinhos, esses 10 ou 15 minutos, eles não vão interferir de forma negativa na produção, na produtividade dos funcionários, no caso, né? Então, o que pode ser feito em relação a isso? Daí a sugestão aqui de como solucionar. Então, eu vou sempre fazer assim, apresentar o problema e alguma sugestão ali de como poderia ajudar ou solucionar ou diminuir esse problema, tá? Então, nesse caso aqui, a sugestão é que seja feita uma experiência, por exemplo, de 1 mês, né, para comprovar os benefícios e a eficiência de um programa de ginástica laboral. Então, depois de fazer essa experiência, confrontar os resultados, comparar o antes, o depois, e também levar em consideração alguns fatores que eles pode gerar uma variação ali no resultado, como absenteísmo, ou máquinas que são quebradas, ou greves, né? Verificar esses fatores, tanto antes quanto depois dessa experiência com a ginástica laboral. Então, é uma forma também de tentar convencer a direção da empresa da importância da ginástica laboral e que ela não vai atrapalhar a produtividade, que não vai piorar, não é por causa da ginástica laboral, por causa daqueles minutinhos ali de dedicação para essa aula, que vai aumentar o absenteísmo, que vai aumentar a distração dos funcionários, que vai render menos, que vai produzir menos, tá? Outro problema encontrado é o desconhecimento por parte dos trabalhadores, ou seja, o desconhecimento por parte desses participantes quanto à importância da ginástica laboral e também alguns que não aderem a essas aulas, então a não adesão desses participantes. Esse é outro problema encontrado. O que pode ser feito? Sugestão: realizar uma palestra com todos esses trabalhadores, onde o professor ele vai explanar melhor sobre o programa da ginástica laboral, o que ela vai ofertar, quais são os benefícios, o que é a ginástica laboral, quais são os benefícios que ela vai trazer para dentro da empresa, para os próprios trabalhadores. Então, essa palestra, ela funcionaria de forma esclarecedora. Também serviria para os próprios funcionários acabar tirando algumas dúvidas em relação ao programa da ginástica laboral, como vai funcionar, tá? E o importante também, ali durante a palestra, seria o professor ele ressaltar alguns resultados positivos que já teve em relação à prática da ginástica laboral dentro de empresas, tá? Aqui, por exemplo, essas imagens representam, né, um pouquinho, e outra sugestão também ali na palestra é acabar fazendo a demonstração prática de alguns exercícios, ou no meio, ou durante a palestra, ou ao final, tá? Gente, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Sei que vocês não estão tudo quietinho aí, não estão interagindo muito. Como é final do ano, o pessoal já está tudo morto. Vamos lá, o terceiro problema apresentado aqui é o descrédito da importância e dos resultados por serem aulas de apenas 10 minutos. Então, acontece muito do trabalhador se questionar, nossa, mas só 10 minutos, e não dá o crédito, assim, não dá valor a isso, não acreditar na importância, não acreditar que terá resultados positivos. Então, esse é outro problema encontrado pelo professor durante a aplicação da ginástica laboral.
sugestão do que, o que poderia ser feito. Então, para provar, por exemplo, que essa pausa ativa, o que seria essa pausa ativa? Seria a pausa da atividade laboral, mas para fazer uma outra atividade, que seria a ginástica laboral em si, né? Então, a gente também pode chamar de pausa ativa. Então, para provar que essa pausa ativa, ela traz os resultados, uma sugestão é comparar os dados de avaliações. Por exemplo, fazer uma avaliação antes e uma depois, para esses funcionários depois terem de forma mais clara a diferença e acreditar mais na importância e de que a ginástica laboral, ela traz, sim, resultados positivos aos seus praticantes e à empresa como um todo, o ambiente de trabalho geral, né? E outro item aqui apresentado de problema ou de dificuldade seria em relação ao local apropriado para a prática da ginástica laboral. No meu ponto de vista, esse ainda, como diz o ditado, dos males o menor, né? Então, assim, algumas empresas, elas não vão, claro, a maioria, oferecer um ambiente específico, uma sala específica para a realização das aulas. Então, muitas vezes essas aulas, elas são realizadas no próprio ambiente de trabalho, igual vocês já viram em imagens, né? Por exemplo, na sala do próprio escritório. Ou se essa empresa grande tiver um pátio, o professor também pode levar os funcionários para o pátio, até entra na questão de sair da monotonia e de tentar diversificar as aulas para não ficar algo tão repetitivo e monótono, né? Então, a solução seria o quê? O professor, ele adaptar, ele vai utilizar da criatividade, que já é bem peculiar a nós, né? O professor de educação física, ele tem muito essa característica da criatividade. Então, o professor tem que encontrar formas de realizar o seu trabalho, tá? Então, ele vai encontrar uma maneira de também utilizar todos os locais. Meu Deus, tá todos local. Vou infartar agora com esse erro aqui de concordância. Alguém quer falar alguma coisa? A Fran e a Pestana mandou você aceitar elas aí. Ah, obrigada. Nossa, fui clicar errado na outra, o navegador. Tô vendo a hora de travar aqui. Ah, apareceu para mim. Eu não ouvi apitando. Obrigada. Acho que deu uma travada. Apareceu a Frank, mas agora sumiu. Vamos ver. Não entrou, né? Eu acho que travou, sei lá. Ela mandou mensagem no grupo? Alguém mandou aí, gente, no grupo, avisando, tá tentando entrar? Alguém avisa aí, por favor, para pedir de novo, que eu tô aqui esperando daí. Envia uma mensagem para elas, por favor. Eu acho que deu uma travada aqui. É a Fran e quem que tá tentando entrar? Prof, acho que as duas entrou, era a Fran e a Pestana, Mariana. Será que deu certo? Fran, você tá aí? Ah, apitou para mim aqui. A Pestana entrou. Meu computador, ele tá fundindo, é a minha cabeça e o computador, que já tá fundindo nessa altura do campeonato. Só de eu clicar ali no Mozilla, ah lá, tá, meu Deus do céu, tá escrito não respondendo. Só de eu clicar no Mozilla do computador, tem que pensar um pouquinho mais para abrir outro navegador, meu computador já começou a travar. Ai, meu Deus. Acho que agora foi. Deixa eu fechar isso aqui. Coitado, até o computador tá regando essas horas. Meninas, Fran, entrou? Ai, Entrei. gente, tô com medo. Tá aí? Tô com medo disso daqui travar de vez. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu quase tive um piripaque a hora que eu vi. Meninas, é que tinha dado uma travada aqui, mas alguém me avisou que vocês estavam tentando entrar, tá? Agora trava até o slide. Então, eu vou continuar explicando, uma hora vai destravar. Então, a Fran que entrou agora, eu não sei se entrou mais alguém que não estava. Estou falando sobre alguns problemas que podem ser encontrados durante a aplicação das aulas da ginástica laboral. Então, fui citando aqui alguns, como a descredibilidade por parte dos funcionários, quanto ao local para prática. No caso, a gente parou nessa parte aqui, quanto ao local. Será possível? Travou de vez até o slide.
Aí, destravou. Disponíveis. Aí, isso. Perfeito. Vou maximizar de novo, nós continuaremos, tá? Então, primeiro, a primeira parte da aula, o conteúdo como todo, é sobre esses problemas. Depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre o programa em si, sobre algumas características do programa de ginástica laboral. Gente, eu tô tentando... agora foi. Maximizou para vocês? Está aparecendo aí? Tá aparecendo, gente? Normal? Aparecendo, prof. Que bom. Então, fechou. Então, pessoal, eu estava falando que nós, professores de educação física, nós temos uma característica bem peculiar a nós, que é o quê? A criatividade. Então, esse fator, ele atua como algo positivo, né? Então, em relação ao local, por exemplo, o professor utilizar essa criatividade para trabalhar os ambientes que ele tem disponível e também acabar diversificando as aulas da ginástica laboral. A gente tem que lembrar que a empresa, ela não é uma academia de ginástica, né? Então, é um ambiente de trabalho. E é ali que o professor ele vai adaptar de alguma forma para realizar os seus exercícios. Então, assim, a empresa, como ela não é uma academia, ela não vai oferecer as instalações específicas e adequadas como tal, tá? Aí que, por exemplo, uma imagem representa um grupo de trabalhadores fazendo exercício ao ar livre, né? Provavelmente no pátio da empresa. Já o outro exercício representa um exercício sendo feito num lugar fechado. Tá funcionando para vocês o GIF? É um cara fazendo flexão de braço apoiado na parede. Não sei se para vocês está funcionando bem, porque às vezes dá uma travada, né? É um GIF aqui, tá? Então, é um exemplo também do que pode ser feito. Bom seria fazer esse exercício aqui no chão, né? Naquela posição de prancha. Pessoal, então aqui, ó. Para que o programa da ginástica laboral ele tenha êxito, ele seja um sucesso, então é necessário também que todo o grupo ali dentro da empresa, ele acredite que sobre o benefício que a ginástica laboral ela pode trazer para cada funcionário que pratica, tá? Então, a ginástica laboral, ela tem como característica, a característica principal da ginástica laboral é o quê? A prevenção às dores. Então, agora a gente saiu daquela parte de problemas que podem ser encontrados aí no caminho, no percurso, e vamos entrar, nós estamos começando a entrar agora na parte do programa mesmo, de ginástica laboral. Então, para destacar essa característica, a principal característica é que a ginástica laboral, ela tem como foco a prevenção das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que são as DORTs, tá? Então, principal característica de prevenção. Tá, beleza, professora, prevenção, mas provavelmente já tem um trabalhador que já tem alguma doença desenvolvida. Beleza, ele vai poder participar das aulas também. Aquele trabalhador que já tem alguma doença, já apresenta uma doença desenvolvida, ali vai ter que entrar o trabalho interdisciplinar do médico do trabalho também, dependendo do fisioterapeuta. Ou de um profissional, ou de outro, ou dos dois, tá? Ou três, né? Porque fisioterapeuta, médico do trabalho e o professor de educação física. Então, nada impede com que esse funcionário ele participe ali das aulas, até porque para ele não se sentir excluído em relação ao resto do grupo, tá? Bom, quanto ao programa, então, de ginástica laboral. As aulas, vocês têm que entender que elas não são receitas de bolo, como diz aquele ditado. Então, elas não devem ser encaradas assim, como receitas de bolo. Igual a toda aula que a gente... Toda aula, professor de educação física dá na escola, basicamente isso. Pontuamos aula, preparamos aulas. Toda modalidade esportiva, por exemplo, tem os seus fundamentos? Tem ali algo a ser seguido, mas nada encarado como uma receita de bolo. Às vezes, o professor prepara uma aula, chega lá na hora ele vai ter que adaptar, né? Então, cada caso é um caso, tá? Então, é necessário que o professor, ele saiba adequar e também adaptar o público, dependendo do público que ele vai trabalhar. É igual, como que eu posso dizer? Igual vocês, por exemplo, quando vocês vão montar um projeto para as aulas de vocês lá na escola sobre esporte, sobre jogos, sobre dança, enfim, sempre a gente fala que os planos, eles estão sujeitos a alterações, né? E realmente é isso. Então, o professor ele tem que ter bastante essa malemolência, essa flexibilidade de adequar e de adaptar, digamos assim. E o que seria necessário, por exemplo, para ter sucesso nas aulas? Agora eu quero que vocês, na opinião de vocês, me digam e quero sugestões. O que vocês acreditam, na opinião de vocês, que é necessário para ter sucesso nas aulas? O que pode contribuir para ter sucesso nas aulas de ginástica laboral? Agora vocês falam e eu escuto. Vai lá. Solta o verbo, liga os microfones, gente. O que vocês acham que pode ser? Pode ajudar com o primeiro passo, professora,
Vamos, gente, falem comigo. Cadê o Wesley? Você tá acordado? Ai, gente, vocês não podem me deixar no vácuo, não. Começa a Professor, o chamar o Rafael nome. falou. Oi? O Rafael Tá me falou. ouvindo? Eu não tô ouvindo, eu só ouvi a Thaís agora. E agora? Agora eu ouvi. Quem que tá falando? É o Rafa. Rafa. Fala, Rafa. Então, prof, eu acho que, em primeiro lugar, para as aulas da ginástica laboral darem certo, é necessário um querer do professor. Porque, assim, eu acho que muitos dos professores colocam empecilhos aonde que não deve. E justamente é isso que você falou, a ginástica laboral ela tem que ser adaptada conforme o ambiente de trabalho que o professor tem. Então, assim, lógico que alguns professores têm materiais, perfeito, pode levar também, mas a partir do momento que é um professor novo, que não tem material, essa parte dele querer estar fazendo algo novo, dele querer trabalhar mesmo, realmente, e querer proporcionar essa prática, porque, assim, eu acho que quem mais sabe sobre os benefícios da ginástica laboral ou da educação física é o próprio professor. Não são pessoas de fora que vão saber os benefícios da prática, os benefícios do exercício físico, por que é importante, por que evita doenças e tudo mais. Então, acho que o ponto principal para uma aula da ginástica laboral dar certo, um dos pontos principais, logicamente, é o professor, na minha opinião. Uhum. Obrigada, Rafa. Alguém gostaria, por favor, de complementar a fala do Rafael? Ô, prof, eu Oi. acho que, assim, além de tudo isso que o Rafael falou, é importante também o professor proporcionar um momento descontraído para os trabalhadores. Uhum. Porque, que nem eu mesma, quando eu estou estudando bastante, lendo bastante, às vezes eu paro, assim, faço uma pausa e eu vou assistir um vídeo engraçado no YouTube. Eu já fiz muito isso. Eu faço muito isso. Eu também faço. De ficar, por exemplo, 3 horas seguidas no computador, olhar e falar, eu não quero mais isso. Para, sai, né? Exatamente. Então, acho que é importante isso, de proporcionar um momento descontraído para esses trabalhadores. Bacana, gente. Obrigada. Perfeita a contribuição de vocês. A hora que o Rafael estava falando, assim, dos itens que eu vou apresentar aqui, praticamente tudo vai entrar na fala do Rafael, que é conhecimento do professor, não só do Rafael, da Thaís também, que eu vou falar mais à frente. Conhecimento do professor, criatividade do professor, carisma, igual o Rafael falou, do professor se empenhar para diversificar os exercícios, usar a criatividade para isso. A Thaís falou sobre proporcionar um momento de descontração, ou seja, para a aplicação de dinâmicas de atividades diferentes. Tudo isso que vocês falaram, tá, gente? Então, o sucesso das aulas, ele vai depender de vários fatores. E eu vou citar esses fatores aqui, que já está dentro da fala de vocês, tá? Atenção com os trabalhadores. Pessoal, eles adoram atenção. É muito engraçado. Vocês, para quem já trabalhou, tem essa noção, seja na academia, seja na escola ou num projeto, tá? Os alunos, eles gostam de atenção, que o professor seja atencioso com eles. Às vezes, eles se apegam tanto ao professor, nem gostam de fazer exercício. Mas ali vai entrar outro fator aqui, que é o carisma. Aí, só pelo fato de ter aquela atenção diferente do professor, o indivíduo ele começa a se interessar mais, tá? Conhecimento do professor. O feeling, o que seria esse feeling? Ter a noção para ter a percepção, por exemplo, a percepção do que está acontecendo, quem são essas pessoas, como que essa aula vai funcionar, isso vai dar certo, isso não vai, né? Esse feeling. Esses dias eu falo que eu errei o meu feeling aqui nas aulas, eu fui fazer aula prática com 2 turmas, usei umas músicas do Coldplay, e me falaram que a música estava muito desanimada. Aí, quando foi outro dia, acho que nessa turma eu usei uma música do Coldplay uma vez, não usei? Acho que alguém comentou, se eu não me engano. Aí teve outro dia que eu, com outra turma, que eu pensei, vou colocar alguma coisa que tá na moda, né? Para ver se anima, para eles não reclamarem da minha música. Coloquei Barões da Pisadinha e pedi opinião. Então, olha só que interessante. Às vezes você acha que uma coisa vai dar certo, mas de repente não vai. Você escuta opiniões também. Entra na parte de atenção. Às vezes você escutar uma opinião, de repente dá para encaixar aqui na sua aula, né? O carisma do professor, a criatividade na aplicação dos exercícios, igual o Rafael falou, e também ali, já aproveitando o comentário da Thaís, criatividade na aplicação das dinâmicas ou outras atividades, tá? E aí eu vou relatar um pouquinho da minha experiência, trouxe até uma foto para registrar isso. Bom, agora o que fazer? Dicas e sugestões para um bom trabalho. Então, eu vou passar aqui várias coisas, tá, gente? Por exemplo, primeiro de tudo, antes de montar a aula,
é necessário esse professor conhecer quem são essas pessoas, quem é o grupo que ele vai atender. Ou seja, estudar quem são as pessoas que vão participar das sessões da ginástica laboral. Então, esse conteúdo ali nas aulas, ele tem que ir de encontro com as expectativas dos trabalhadores. Então, o intuito do professor, na medida do possível, é atender essas expectativas, né? Em relação ao local, nós já comentamos antes. Por exemplo, as aulas elas podem ser feitas no próprio local de trabalho ou no ambiente que é oferecido pela empresa. Então, vamos supor, nesse segundo caso aqui, supondo que a empresa ela tem ali um ambiente específico que possa ser utilizado. Esses trabalhadores, eles vão se deslocar para esse lugar. Quando eu trabalhei com a ginástica laboral, um exemplo, eu ia para um ambiente da empresa que tinha, digamos que ela era dividida em várias salinhas, vários setores. E tinha um salão maior no meio dessas salinhas. E bem no meio desse salão, tinha um lugar ali, como se fosse uma cozinha, do cafezinho, só que era aberto, com um balcão. E aí o que acontecia? Quando eu chegava para nós fazermos a nossa aula, eles saíam das salinhas deles e nós fazíamos um grande círculo naquele salão em volta do lugar do cafezinho. Então, aquele era um local utilizado para aula. Não sei, depende da organização da empresa, não sei. Às vezes a empresa está dividida em tantas salas, o professor vai entrar de sala em sala, não sei, isso vai ter que ser conversado e organizado de acordo com a empresa, né? Materiais. O professor ele pode enriquecer as suas aulas, utilizar materiais diferentes, igual o Rafael falou, às vezes, nem sempre o professor vai ter o material, mas ele pode levar alguma coisa, ou construir, usar um material alternativo. Então, aqui eu citei alguns, bastões, bolinha de tênis, barbante, bexiga, cadeiras, degraus. Olha que interessante, se tiver degraus na empresa, dá para utilizar isso também, tá? Gente, vocês devem saber, aqui está citando bolinha de tênis, mas tem aquelas bolinhas pequenininhas com cravinhos, aquelas bolinhas cravejadinhas, bem interessantes também para trabalhar aqui, ó, trabalho manual e também dá para fazer massagem com aquelas bolinhas, tá? Eu já fiz uma atividade com aquelas bolinhas em círculo, a gente faz um círculo e com uma bolinha para cada indivíduo, se tiver duas melhor ainda, mas quando o grupo é grande é difícil. E aí, nesse círculo, todo mundo massageia as costas de todo mundo, as costas, os ombros, descendo ali para o deltoide, né, nos braços. Então, seria uma opção também. Organização das pessoas. Não trabalhar somente com atividades individuais, exercícios isolados. Tentar dividir ou em duplas, ou em trios, ou em grupos. Geralmente, esse tipo de atividade, esse tipo de dinamização ali é bem aceito, tá? Isso também aproxima mais as pessoas de alguma forma. Música, gente, a música ela pode ser uma ferramenta muito interessante nas aulas de ginástica laboral, tá? Então, num volume que seja agradável, e também é uma opção de material, uma opção que os professores têm na mão. Usar a música toda a aula? Não. Por quê? Não se tornar algo ali que seja padronizado, porque o dia que o professor leva a música é como se fosse algo um pouco diferente. Então, para não ficar aquela mesma coisa, para não se tornar uma obrigação, entendeu? Não se tornar uma obrigação de ter a música na aula. Eu já trabalhando em outra, não com a ginástica laboral, mas com a ginástica ao ar livre, eu percebo como se tornou um fator obrigação, a questão da música, ficou muito complicado para mim quando não tinha caixa de som. Era difícil que eu tinha que tentar rebolar para motivar o grupo. Porque eles ficam, cadê a música, professora? Queremos música. Cadê a caixa de som? E aí, às vezes, dava um probleminha técnico, e não tinha caixa de som, e aí era uma loucura para eu convencer eles a fazer aula da mesma forma, né? Então, na ginástica laboral, uma sugestão é não deixar, ao mesmo tempo que você utiliza da música como uma ferramenta pedagógica, não fazer com que se torne uma obrigação. Até porque é legal quando não é algo que tem sempre, e daí quando tem, é uma coisa diferente, hoje tem música. Então, você pode utilizar, por exemplo, temas, músicas de carnaval, de Natal, músicas que sejam relaxantes, anos 60, anos 80, músicas da moda, igual eu quis tentar fazer outro dia na aula, terceiro ano, colocar Barões da Pisadinha, né? Enfim, exemplo. Aí aqui eu vou citar um exemplo específico para vocês. No período de junho e julho, período das festas juninas, quando eu trabalhava numa empresa,
eu levei a música de quadrilha, essas músicas, assim, clima de festa junina. Foi muito bacana. Aí, igual a Thaís falou sobre uma atividade, um momento de descontração, nós fizemos ali atividade em grupo, movimentos de quadrilha. Nossa, eles ficaram tão animados. A aula foi tão sucesso que eles vieram falar comigo que eles queriam marcar uma confraternização do pessoal da ginástica laboral para fazer uma quadrilha. Olha que interessante. Então, às vezes o trabalho do professor, ele não é só ali dentro da empresa, ele vai além, né? Aí foi em cima disso que aconteceu, a próxima foto, vou mostrar para vocês, tá? E por causa disso, nós fizemos um dia especial para desenvolver uma quadrilha. Algo que começou dentro da aula de ginástica laboral. Os funcionários ficaram super motivados. E foi muito bacana, atividade em grupo, no caso. Aqui seria um exemplo de atividade em dupla, tá? Dá para fazer muita coisa, alongamento, cada um puxando para o seu lado. Aqui, por exemplo, eu acredito que seja uma atividade de fortalecimento, de contração, empurrando um empurrando a palma do outro, tá? Aí aqui, por exemplo, eu trouxe essa imagem. A empresa que eu realizei, no caso, esse trabalho, é a Copicana, que é uma indústria de álcool que tem aqui na minha cidade, uma usina. E aí, nesse dia, gente, eles ficaram tão empolgados que eles foram a caráter. Não, foi, assim, muito bacana. E, às vezes, é interessante você usar de datas comemorativas. Dá para você fazer alguma coisa diferente. É o Dia da Mulher. Sortear um brinde no final da aula. Estou dando como sugestão, um mimo. O professor dá uma atençãozinha a mais. Tem que ter isso? Não, é uma sugestão ali que o professor vai escolher ou não, que ele pode fazer na aula dele, tá? Tá no período ali do carnaval, utilizar a música de carnaval, marchinhas, uma dinâmica diferente. É uma empresa nova, tem muitos funcionários novos, uma dinâmica de socialização, tá? Exemplo. Agora, gente, tem em específico o exemplo de uma aula, tá? Aqui eu escaneei do meu livro esse exemplo de aula, tá? E agora eu peço para vocês que todo mundo desperte para a gente se mexer um pouquinho. Vamos todo mundo ficar de pé. Pedir demais, né? Agora, por favor, liguem as câmeras para mim, quem não estiver no trabalho. Eu vou arrumar aqui, eu vou colocar o meu computador em cima de um apoio agora, tá? Para a gente poder fazer o movimento. Liguem as câmeras, por favor, e fiquem de pé, tá? Agora vocês vão despertar agora, animar todo mundo. Prof, se ligar a câmera aqui, trava tudo. Ixi, Rafa, que tristeza. Mas você promete para mim que você vai estar fazendo aí por trás das câmeras? Pessoal, hoje o pessoal tá mais desanimado, né? Ô, gente, vamos animar, por favor. A professora fica até tarde da noite preparando aula, acorda cedo. Hoje eu fui fazer exame, eu carreguei o computador, eu estava de manhã no posto esperando para ser atendida, preparando aula para vocês. Vamos valorizar, por favor. Opa, Sushi ligou, mais uma. Isso, pessoal, eu estou tentando posicionar o computador de uma forma que vocês me enxerguem bem. Acho que aqui dá mais ou menos, né? Bom, eu peço que vocês liguem as câmeras, participando na medida do possível. Eu sei que tem alguns que estão nos seus ambientes de trabalho, beleza, né? Se conseguir acompanhar bem, senão vai fazendo o que dá, né? Então, aqui a gente vai se movimentar um pouquinho. Para começar, pessoal, aqui nós temos... tá dando para me ver bem aqui? Pelo menos a parte de cima? Tá ok? Dá para começar? Pessoal, eu não ouvi, então eu tô achando que tá tudo beleza, tá? Então, só falta tá? Falei, só falta eu estar igual aqueles memes do Diogo Almeida, humorista, sabe? Que fica igual a Thaís Regina, quando tá no computador dela para ela falar, que a gente vê só daqui para cima. Vamos lá, então, gente. Alonga lá no alto. A primeira coisa que a gente vai fazer é espreguiçar. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais rápido por causa da duração da aula, tá? Mas numa aula mesmo de ginástica laboral, dá para segurar um pouquinho mais, no caso, mais alguns segundos. Então, deu aquela espreguiçada, faz uma flexão lateral do tronco com os braços totalmente estendidos, tá? Wesley, fala para mim que você tá fazendo aí os exercícios, Wesley. Ou você já dormiu aí? Cadê o pessoal? Alô? Tony? Matheus, Fran, trovou, então tudo firme, fala firme. Para o outro lado, pessoal, segura um pouquinho, isso, mantém nessa posição, estende os braços alongados ao lado da orelha, tá? Continuem na posição.
São 5 slides, esse é o primeiro. Aí, se soltou, pessoal, voltou. Agora vamos colocar um braço lá nas costas e puxar o cotovelo. Lembrando que esse é um exemplo de um planejamento de uma aula, tá bom? Esses exercícios, eles podem ser realizados tanto sentado como de pé. Então, outra alternativa, o professor pode utilizar numa mesma aula, só que variar. Um dia foi sentado, outro dia de pé, tá? Isso, desceu, o pessoal coloca a outra mão lá nas costas e puxa o cotovelo para trás, tá? Formando como se fosse um quadradinho em volta da cabeça. Cuidado para não ficar assim, tá? Ó, é peito para fora e barriga para dentro. Puxa o cotovelo para trás e para baixo. Sente aquela puxadinha, aquela ardência bem gostosa aqui no tríceps. Principalmente quem está dolorido numa sessão de musculação, de um crossfit. Soltou, pessoal. Nós vamos colocar as duas mãos atrás da cabeça agora e vamos levar os cotovelos para trás, tá? Abre bem o peitoral aqui. Cotovelos para trás. Continua na posição, gente. Nessa mesma posição que vocês estão, vocês vão fazer uma leve flexão do tronco, ó. Lembrando que os cotovelos, eles são bem abertos, tá? Não deixa fazer isso aqui, ó. Peito para fora, joga o cotovelo para trás. Trocou, pessoal, para o outro lado. Isso, mantém na flexão lateral. Voltou devagarzinho, solta os braços. Agora, nós vamos posicionar as nossas mãos para frente. Vou fazer de perfil. Puxa aqui, ó, nessa posição, tá? Puxa aqui, ó, para dentro. Como se você fosse encostar as pontas dos dedos aqui no braço. Falando nisso, quem tem muita flexibilidade, consegue trazer a ponta do dedo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tem alguém que consegue fazer isso aqui? Quem tem bastante mobilidade articular aqui, traz, ó, força para dentro. Vamos fazer o movimento de subida também? Subiu, traz agora como se fosse trazer a ponta aqui, ó, na parte de cima do braço. Nós vamos fazer 2 vezes isso, tá? Braço em extensão total. Puxa para dentro, braço estendido, mão para baixo. Sente aqui, ó, o que tá mexendo, uma leve ardência. E agora força ao contrário para cima. Braço totalmente estendido. Sinal de pare. Isso. Pode soltar os braços. Tem um exercício que seria feito em dupla. Então, a gente vai pular esse exercício em dupla, tá? Nós vamos fazer agora, parecido com o anterior, a mão aqui, nós vamos puxar, tá bom? Lembra que o dedão não pode ser excluído. O dedão faz parte da família, tá? Que é tão comum o pessoal fazer e deixar o dedão vagando aqui. Polegar junto, 5 dedos. Braço, extensão total. Vai puxar, tá, gente? Aqui. Mantém nessa posição. Nós vamos fazer essa puxada tanto para cima quanto para baixo, tá? O mesmo braço, posiciona a mão para baixo. Mesmo lado. Continua na mesma mão e puxa para dentro. Não relaxa o braço, nenhuma semiflexão do cotovelo, tá? Soltou, pessoal, relaxa um pouco. Isso. A outra mão, aqui, ó. Posicionou, puxa os 5 dedos para trás. Puxa os 5 dedos. Braço estendido. Isso. Na mesma mão, nós vamos fazer o mesmo movimento aqui do outro lado, para baixo agora, ó. Puxa para dentro. Continua na posição. Nosso último slide agora. Eu acredito. Pessoal, soltou os braços. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos puxar aqui como se a gente estivesse puxando uma corda aqui, ó. Vai fazer nesse movimento aqui, ó. Como se estivesse escalando alguma coisa, tá? Não sei se tá dando para ver a minha mão aqui, ó. Como se estivesse escalando, tá? Vai puxando lá no alto. Esse movimento aqui, ó. Vai subindo, ó. Sobe e desce aqui a mão. Como se estivesse escalando e puxando uma corda. Tá? Esse movimento. Isso. Soltou os braços, dá uma relaxada.
Outro exercício, nós vamos puxar aqui, ó, jogar a mão para trás e puxar aqui o cotovelo. Vai mais ou menos em diagonal, para trás e para o lado, ó. Dá uma puxada aqui. Aqui, ó, o braço ele fica flexionado. Como se esse braço estivesse enforcando a gente, tá? Soltou, pessoal, do outro lado, flexionou aproximadamente um ângulo de 90 graus, empurra. Mantém um pouquinho, lembrando que nós estamos fazendo em menos tempo, tá? É uma prática rápida, dos exercícios em poucos segundos. Na aula de ginástica laboral dá para segurar um pouquinho mais. Soltou, pessoal, relaxa. Pode sentar agora. Podem sentar. Rapidinho, ó, que delícia. Dá uma desestressada. É bom sair um pouquinho da frente do computador para fazer. Deixa eu voltar meu computador, gente. Eu coloquei ele em cima de um apoio aqui, só um instante. É cheio das gambiarra, né? O estúdio aqui não é de primeira qualidade, não. Aí, isso, voltou. Todo mundo mais descontraído. Então, pessoal, para fazer um feedback da nossa aula, nós falamos sobre alguns problemas. Deixa eu parar a reprodução. Sobre alguns problemas que o professor pode encontrar. Falamos sobre algumas características do programa de ginástica laboral, o que pode ser feito, algumas sugestões. E esse foi um exemplo de uma aula. Eu estou vendo que mandaram aqui no chat. Jean tá pescando, acabei de ver que mandaram aqui no chat. Jean sumiu. Pessoal, então é o seguinte, agora eu estou fechando o conteúdo, nós falaremos sobre a situação da disciplina, então peço, por favor, que fiquem o mais atento possível, tá? No caso de vocês. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês, bimestre por bimestre, de que forma que eu organizei, de que forma que essa nota vai ser atribuída, porque acho que vai ficar mais claro e para vocês terem noção e lembrar, falar, essa atividade que ela falou, eu ainda não entreguei, preciso fazer, tá? Para vocês irem lembrando. Alguns já entraram em contato comigo, mas enfim, para lembrar que eu sei que tem aluno que está aqui que não entregou algumas atividades, e daí a nota está lá em aberto. Vocês podem perceber que foi lançada a nota do primeiro bimestre, mas não lancei de todo mundo, justamente porque eu ainda estou aceitando as atividades. Então, se você entrar no sistema e não ver sua nota lá, é porque a professora não fechou, porque está esperando ver se vai enviar a atividade, tá? Agora, quem tem a nota do primeiro bimestre no sistema é porque está ok. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu arquivo aqui, que vai ficar mais fácil, tá? Para eu explicar para vocês. Assim que eu for falando, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá, gente? Então, vamos lá. Em relação ao primeiro bimestre, o que a professora considerou para compor a nota do primeiro bimestre? Foram 3 itens, tá? A primeira foi aquela atividade com 3 questões. O segundo item foi aquele trabalho em grupo de vídeo, trabalho de vídeo em grupo. E o terceiro item foi participação, que seria participação nas aulas ao vivo, nas lives e entrega de atividade. Então, foram esses 3 itens. Por exemplo, tem aluno que tem lá a sua notinha de participação, uma notinha lá pequena, né? Mas não entregou as atividades, entendeu? Por exemplo, tem 10 décimos, mas não entregou as atividades, então eu estou esperando, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Vocês podem perguntar, tá, gente? Se tiver alguém que não tenha microfone, quiser mandar no chat, eu vou ficar atenta aqui no chat. Jean voltou. Pessoal, posso passar para o próximo? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Segundo, para compor a nota do segundo bimestre, 2 coisas serão consideradas. Primeira, um relatório que foi pedido da aula do dia 30 de novembro, se não estiver equivocada, eu pedi um relatório de aula, tá? E o restante será a participação. Então, no segundo bimestre, boa parte da nota vai ser participação, justamente para valorizar a participação de vocês na aula. Professora do céu, eu fiz as atividades, só que eu não participo da aula. Eu entrei uma vez só, porque eu trabalho, porque minha internet não funciona. O que eu faço? Eu vou ficar sem nota de participação?
Não, no caso desse aluno que não entra nas lives, que não pode estar aqui ou que estava trabalhando, não sei qual motivo, vai ter que fazer o relatório das aulas manda para mim relatórios das aulas que perdeu, que daí eu considero a nota normal, como se estivesse aqui assistindo a live, tá bom? Depois eu posso mandar isso por escrito também, um arquivo no e-mail, só para lembrar vocês ou para quem não está aqui, tá bom? Então, segundo bimestre, esse relatório e participação. Essa participação, gente, é tudo. É as aulas aqui, participação na aula ao vivo e entrega de atividades, tá bom? Então, é assim, a nota mais fácil de tirar é essa, eu acho. O terceiro item será... lembra que vocês fizeram a avaliação semana passada? Uma avaliação um pouco extensa, de acordo com alguns, né? Alguns vieram chorar para mim. Eu falo que chorar de barriga cheia. Considerando 2 fatores. Considerando que está no finalzinho do ano e o professor tem que fechar nota, ainda mais vocês, porque vocês são os formandos. E o outro fator é justamente porque a prova foi mesmo extensa. Então, a nota do terceiro bimestre será a nota desta avaliação. Aquela avaliação que foi feita online através de questionário. Beleza? Agora, no quarto bimestre, que é o que eu vou falar agora, que é a última atividade que vocês vão fazer, tá bom? Então, eu vou explicar agora sobre isso. É um trabalho. Vocês vão fazer um trabalho em grupo e eu vou falar sobre ele. Esse trabalho em grupo, ele vai ser o trabalho que vai compor a nota do quarto bimestre. Gente, dá um sinal de fumaça, pelo menos no chat, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão entendendo, que eu só estou vendo as duas Thaís estão, beleza, professora. Mas, assim, os outros estão entendendo, belezinha? Tá ok? Dá um sinalzinho de fumaça para mim, pode ser no chat. Ok, professora, estão ouvindo, estão entendendo. Belezinha? Sim, beleza, Gabi. Ótimo, porque daí eu fico mais tranquila, tá bom? E outra coisa, para os amigos que estão mais perdidos, que sempre tem os mais perdidos, ou os que trabalham mais corrido, vocês dão uma forcinha para eles lá. Gente, você perdeu a aula, o professor explicou tal coisa, assim, 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 tá? Vocês, como bons samaritanos, vão ajudar os colegas que não estão aqui ao vivo, tá? Tá, então vamos falar sobre esse trabalho. Esse trabalho, ele vai ser em grupo, vocês podem se dividir de 4 a 6 pessoas, tá? Como vocês quiserem. E ele vai ter 2 partes. 2. Então, cada parte vai valer 50% da nota. Uma parte será a parte teórica que vai ser enviada para mim, um trabalho escrito. E a outra parte será uma apresentação na aula, tá? Uma apresentação. Nesse trabalho, gente, eu vou explicar primeiro, depois eu tenho um arquivo todo digitado já do passo a passo do que fazer, tá bom? Então, acho mais fácil vocês prestarem atenção agora na minha explicação e perguntar e tirando as dúvidas. E aí, depois, eu mando o arquivo específico de como realizar esse trabalho. Aí para vocês irem lembrando, tá? Então, vocês vão se dividir em grupo e vocês vão desenvolver um texto a respeito da ginástica laboral e escolher um tema. Cada grupo vai ter que ter um tema. Vou dar alguns exemplos. A ginástica laboral e qualidade de vida. Ou qualidade de vida no trabalho. Outro exemplo, diferentes tipos de ginástica laboral. Vocês vão escolher um tema para falar a respeito desse tema. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, que já acho que é bom dar uma compartilhada com vocês. Grupos de 4 a 6 pessoas, tá, gente? Eu vi alguns nomes na chamada, mas que eu nunca vi aqui, então acho que deve ser desistente, né? Estou abrindo aqui o meu arquivo, tá? Então, vocês vão escrever esse texto, gente, é um embasamento teórico, tá? Com citações, vocês vão usar de artigo, de livro, e, por favor, podem pedir para mim, professora, você tem aí um material? Pode me cobrar, eu tenho bastante coisa, eu tenho artigo, eu tenho livro, eu tenho livro tanto de digital quanto o livro físico, que eu posso escanear. Pode me pedir, professora, você tem um material para ajudar a gente, o trabalho? Mas me lembrem, tá? Tá bom? Que daí eu envio a vocês. Por exemplo, aqui, eu estou dando alguns exemplos de temas, tá? Aqui outro exemplo. Desvios posturais e ginástica laboral. Doenças relacionadas ao trabalho. O que fazer? A ginástica laboral como fator positivo na qualidade de vida. Eu citei alguns exemplos, mas vocês que vão escolher aí, tá bom? Não tem que precisar ser o que eu estou falando, pode ser a ideia que você teve. A partir do momento que o grupo delimitou a professora, o nosso grupo vai ter esse tema aqui, esse título, vocês vão enviar lá no grupo. Para cada grupo ter o seu tema, para não repetir. Por exemplo, não vai o grupo da Thaís, o grupo da Sushi, o mesmo tema.
ginástica laboral como fator positivo na qualidade de vida. Não. Então, a partir do momento que o grupo decidir escolher lá o tema, que seja o que for, tem que estar de alguma forma relacionado à ginástica laboral, vocês vão enviando lá no grupo, ó, grupo da Sushi, tal tema, o grupo do Jean, tal tema, beleza? Aí vocês vão escolher. É o seguinte, eu sei que tem muitos alunos que trabalham aqui e tem essa questão do horário. Então, eu não coloquei data para nada ainda, porque eu esperei para conversar com vocês para a gente decidir junto. Nós temos feito as nossas aulas, a maioria, acho que uma vez ou outra nós fazemos na quinta, quase quinta e sexta-feira, acho que ficou meio dividido, né? E ver como que está a agenda de vocês, porque o que eu pensei em fazer? A apresentação, se vocês toparem, por mim, tranquilo, nós poderíamos fazer uma aula um dia à noite, para não atrapalhar os alunos que trabalham. Aí tem aluno que vai falar, não, professora, à noite eu não posso, eu trabalho à noite. Tem aluno que vai falar, professora, eu trabalho de dia. Então, assim, eu queria ver com vocês me relatam qual que é a situação de vocês, para a gente poder organizar isso, tá? Por exemplo, eu já vi a Thaís fazendo assim. Thaís Souza, qual que é o seu caso? Você trabalha da tarde para a noite? Até qual horário você trabalha? 9, 10? 10? Meu Deus. Mais alguém trabalha até bem tarde à noite? Matheus Alberto, eu também, prof. Você também. Então, para você é melhor de dia. Isso, de dia, de manhã ou à tarde fica melhor. Beleza. Então, A Gabi também. Tá, tem alguém que. Eu sei que a Jaque ela trabalha o dia todo, horário comercial. Mas alguém está no mesmo caso que a Jaque? Que vocês saibam, se não estiver aqui para poder me ajudar? Vocês sabem de alguém que é o mesmo caso que a Jaque, que trabalha manhã e tarde? Não? Bom, então qualquer coisa depois eu pergunto lá no grupo. Então, por enquanto, a gente mantém o horário normal de aula. O caso da Jaque é um caso específico, eu tento descobrir se tem mais alguém que está na igual a situação dela, para ver o que a gente faz, tá? Porque mesmo na apresentação, vocês não precisam pegar e igualzinho que está lá no trabalho escrito, jogar no slide para apresentar. Não, vocês podem fazer uma coisa diferente. Ah, professora, a gente vai usar alguns slides, mas a gente quer fazer uma dinâmica, ou a gente vai usar de um vídeo, ou vai usar uma prática ali, todo mundo junto, o que vocês quiserem. Vocês vão montar essa apresentação do jeito que vocês acharem melhor. Pode ser um exercício, pode ser com slide, pode ser um vídeo, não sei. Não precisa ser uma cópia do que vocês vão me entregar escrito. É claro que vai estar condizente com o que vocês vão ter feito no escrito, não tem como ser outro tema, tá? Apresentação e trabalho teórico, eles casam, é a mesma coisa, tá? Alguém mandou alguma coisa no chat, deixa eu ver. A Gabi, ela trabalha até as 10 também. Gabi, então para você também é melhor de dia, só para confirmar. Mas assim, se acontecer algum imprevisto, vocês me avisem, tá? Então, por enquanto, a gente deixa no dia normal. Aí que tá. Nós temos um detalhe. Infelizmente, estamos com pouquíssimo tempo. Deixa eu ver aqui meu calendário. Nós temos a semana que vem. E na outra semana, que seria a última semana letiva, seria a semana de exame. No meu caso, eu não quero aplicar exame para ninguém, igual eu tô falando. Eu tô aceitando todas essas atividades atrasadas. É só vocês me enviarem, tá? Só me enviar que eu lanço nota. Tá? Daí, eu queria ver com vocês o seguinte, eu penso que vocês, talvez seja mais fácil vocês fazerem a apresentação primeiro, e eu dar um prazo maior, vocês me entregar a parte escrita depois, não sei, se vocês acharem melhor. Por que eu pensei isso? Porque daí vocês conseguem apresentar mais tranquilos, e depois vocês conseguem sentar com mais calma para organizar esse trabalho teórico, formatação, referência, organizar melhor a escrita, as ideias. Eu acho que fica assim mais tranquilo. Para mim não tem problema se vocês me entregarem essa parte escrita lá nos últimos dias. Para mim não tem problema. Agora, se quiser enviar antes, beleza. Então, assim, o último dia mesmo, o dia letivo, está no dia 19 de dezembro, tá? Então, eu acho que dava para a gente marcar essas apresentações para começar, ou se... Detalhe, eu tô falando na sexta, mas por mim pode ser outro dia da semana se vocês acharem melhor, tá? Por exemplo, uma semana é muito rápido. Se vocês quiserem marcar, sem ser na semana que vem, na outra, ou na segunda, ou na terça, fica a critério da turma também. Por isso que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Porque eu pensei, vai que tem alguma professora que já terminou a disciplina, eles têm uma agenda vaga. O
que vocês acham? Agora vocês falam a opinião de vocês, gente. Deixo para sexta que vem mesmo? Vocês querem jogar para outra semana, ou na terça, ou na quarta, ou na segunda? O que vocês acham? Vocês têm, então, com a aula tudo fechado ou não? Agora vocês que pensam. Eu quero a opinião da turma. Acho que a gente conversando aqui junto, entrando num consenso, fica melhor. E agora, vai, Thaís? Alguma Thaís? Fala com a prof. E aí, qual que é a opinião de vocês? Por mim, deixa na sexta mesmo. Na sexta mesmo? Gente, pode colocar no prof, chat a opinião de vocês. porque se a gente for mudar em outro horário, o pessoal fica, eu não posso em tal horário, eu não posso. Melhor deixar na sexta que já tá a aula mesmo, do que ter que ficar modificando. Então tá bom, gente. Se alguém tiver uma outra opinião, uma outra sugestão, eu tô aqui para ouvi-los, tá? Bom, então nós deixamos assim, essa apresentação, vocês vão escolher um tema para falar na sexta que vem, e podem ficar tranquilos que a parte escrita vocês podem entregar depois, não vai ter problema nenhum por mim, tá bom? Para vocês fazerem com mais tranquilidade. Lembrando que esse trabalho, ele vai compor a nota do quarto bimestre, é para fechar a nossa disciplina. 50% da apresentação, 50% parte escrita. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui do arquivo com vocês, para falar um pouquinho melhor, tá? Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Gente, qualquer dúvida da disciplina, por favor, me mandem e-mail, tá? Igual a Thais Souza já fez, né? Manda um e-mail, tá? Para a professora, tá? Não manda no WhatsApp particular, não. Manda e-mail. Abri aqui, gente. Ó, aí eu coloquei aqui mais detalhado, tá? Como fazer. Como eu já disse, é um trabalho de grupo, 4 a 6 pessoas. Vocês vão escolher os temas. Envie esse tema no grupo, conforme vocês decidirem. Esse texto será uma breve revisão bibliográfica. Gente, pelo amor de Deus, não vai fazer um trabalho lá de 10 páginas, um exagero. Eu dei um trabalho para outra turma, e aí eu falei para eles, gente, vocês vão dei um tema para cada um, e eu falei, vocês vão ter de 8 a 15 minutos, eu coloquei para eles. Eles estavam apresentando o trabalho em 20 minutos. Eu falei, nossa, não precisa de tudo isso. Daí, no tempo, eu coloquei aqui de 10 a 15 minutos, tá? Não é nada muito extenso. Aqui, ó, a apresentação de 10 a 15 minutos. Igual eu falei, não precisa ser o trabalho inteirinho escrito na apresentação. Não, pode usar algumas coisas que vocês julgarem mais importantes, fazer algum exercício ou mostrar um vídeo curto, né? Senão também com muito espaço da aula. Então, vocês que vão organizar isso. Para a apresentação, gente, estejam bem preparados. Por quê? Aconteceu em outra turma, chegou na hora, o slide deu problema de um, o outro nem o slide tinha. Então, assim, se vai usar o slide, todos do grupo tem que ter. Deu problema lá no meu computador, mas o do meu amigo, ele já reproduz ali na hora, para não ir atrasando a aula, senão vai um tempão para 3 apresentações, por exemplo, porque para a gente não ter que jogar outra aula para isso, ou não ficar a tarde inteirinha nisso, né? Então, de 10 a 15 minutos, e estejam, assim, bem organizados e contando com imprevistos. Então, de repente, a Thaís Souza vai apresentar. Aí, acabou a energia dela, pifou a internet. Aí, a Isabela Sushi é do grupo dela. A Sushi vai ter que já estar no jeito ali. Então, se organizem muito em relação a isso. Não joga nas costas de um só, com aquele coitado que vai ser responsável por tudo. Aí aquele indivíduo, aconteceu algum problema, pronto, não tem apresentação. Então, o grupo todo tem que estar preparado, tá bom? Na parte teórica, igual eu falei, coloquem referências de site, de artigo, de livro. Igual vocês fizeram, vocês estão aqui fresquinho para esse tipo de trabalho, né? Fizeram TCC esses dias. Bem organizado, tá, gente? Não vão fazer cópia da internet. Por favor, vocês já sabem bem que é uma citação indireta, né? Citação direta e indireta. Usem normas acadêmicas, normas de formatação, tá? E se surgir alguma dúvida, manda um e-mail lá. Professora, eu estou com dúvida em tal coisa. Ou, professora, nós decidimos por tal tema. Você tem algum material que possa ajudar? Manda um e-mail para mim, eu vou enviar esse material para vocês, que eu tenho várias coisas aqui. Se vocês quiserem eu já posso mandar um monte de material no grupo, no e-mail da turma, vou fechar aqui. E lá vocês olhem esses materiais que tem para também te dar ideia para vocês sobre possíveis temas. É uma outra sugestão, eu posso enviar todo esse material lá, tá?
Então, primeira coisa, se preocupar a apresentação, ressaltando, o grupo todo esteja preparado, vai que dá um pane. Eu sempre brinco e falo que a qualquer momento o computador pode explodir. Eu falava isso quando eu fazia o TCC, porque o computador vai estragar, o pendrive vai estragar, tudo vai estragar. Então, tem que ter uma forma ali de se resguardar, né? Alguém tem alguma dúvida? Sushi, minha filha, dá um sorriso para mim. Você tá com uma cara de tristeza, que eu tô até com dó. Gente, podem perguntar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Beleza? Não, tô chocada com uma coisa que eu vi aqui, professor. Tô chocada. Nossa, Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente. Fico vendo, acho que eu sou uma mini vizinha. Alô? Gente, Ô pessoal aí, ó. Se ninguém tem mais dúvida não, se não tiver pode sair da chamada aí, ó. Ela não precisa voltar.